o diabo que foi aniquilado na cruz. Se a passagem de Deuteronômio não era diabo, não era Satanás, se não houve rebelião nos céus, por que é que várias passagens da Bíblia falam de diabo e Satanás? Então vamos entender um primeiro ponto. Diabo não é um ser, é uma expressão. Quer dizer, acusador. Satanás não é um ser criado à parte, é uma expressão. Quer dizer, no hebraico, opositor. Então, Satanás no hebraico é opositor. No grego, onde o Novo Testamento foi escrito, diabo quer dizer acusador. Os dois têm o mesmo sentido. Quando os filhos de Deus vieram se apresentar perante Deus, os filhos, veio também um opositor. Veio alguém para acusar a Jó da sua fidelidade com o pai. E Deus então perguntou ao opositor. Por quê? Porque João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia, manteve esta palavra no seu original. Mas se ele traduzisse, no lugar de Satanás estava opositor. Seria mais fácil você entender. Mas ele era um padre da Igreja Católica, que precisava criar um ser antagônico. A Igreja Católica vive disso, de indulgência, de inferno, vive disso. E a Igreja Evangélica adotou isso nos seus ensinos. Então, todas as vezes que você lê a palavra diabo no Novo Testamento, no grego, diabolos, não é um ser de cauda, isto é uma invenção, isto é um mito. Isto quer dizer, diabo, pesquise na sua, graças a Deus pela internet. Porque antigamente quem tinha acesso a isso eram os doutores e os bacharéis. Quando eles olhavam e descobriram, não pode dizer isso ao povo. Se você falar para o povo que diabo quer apenas dizer a expressão acusador, eles vão temer a quem? E eu tenho dito, a igreja tem dois astros e um que é figurante. O astro principal da igreja é o pastor. O ator coadjuvante é o diabo. E Jesus é o figurante que aparece no final, depois de todo o palco armado. Jesus aparece como laranja. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer? Quem quer? Só que não acabou ainda, porque o ator coadjuvante chamado diabo fica na cadeira segurando os crentes. E o pastor como astro principal dizendo, o diabo está segurando o crente na cadeira. Mas eu vou orar porque eu estou em jejum e do monte. Depois dessa guerra vencida, então a pessoa, depois do diabo lutar com ela lá na cadeira, a pessoa vem aqui na frente e o pastor implora, pelo amor de tudo, para ela aceitar Jesus. Se ela aceitar Jesus, o diabo não sai não, porque até ela ficar viva, ela tem que fazer cultos de libertação. Se ela não aceitar Jesus naquele dia, ela volta para a casa dela e quando sair lá fora, o pastor diz, não aceitou Jesus, você agora vai vir com mais 7. Então, eu vou explicar aos senhores em 15 minutos quem era o diabo que foi aniquilado aqui. Porque as pessoas perguntam para mim assim, se o diabo não existe, então quem era aquele? Então quem era aquele? Calma, eu vou explicar. Quero dizer aos meus ouvintes no YouTube que aguardem, que nós vamos explicar tudinho. Vou revelar tudo para vocês. Vamos a esse diabo aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele se refere a Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse, em outras versões está, aniquilasse, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
aqui por si só, se diabo fosse um ser, por si só ele já não existiria mais, que diz que Jesus na morte o destruiu. É verdade. Destruiu ou não destruiu? Está destruído. Então, por si só, se ele fosse um ser de caudas, por si só, esta passagem já diria que o ser já estava destruído. Só que como o diabo não é um ser, e a palavra diabo é um adjetivo, é acusador. Quem é este acusador que foi aniquilado na cruz? Vamos entender um pouco o que diz o versículo 15. E livrar-se todos, significa com a aniquilação do acusador, que é o que a palavra diabo quer dizer, com a aniquilação do acusador, ele livrou todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Isto aqui era a lei. O diabo, o acusador, aniquilado na cruz, era a lei de Moisés, que com a sua aniquilação ele livrou todos, gentios e judeus. Os gentios já não tinham a mesma lei. Ele livrou todos que pelo pavor da morte. Por que pavor da morte? Porque a lei era um ministério de condenação. Bingo! Significa que aquele acusador ali, ele tinha o poder da... Aí, volta 14. Ah, meu Deus, 10 minutos. Olha lá. Para que por sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte. Significa que esse diabo aqui, esse adjetivo, esse acusador, ele tinha o poder da... E quem é que tinha o poder da morte? 2 de Coríntios 3, versículo 7. Olha aí. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, quem é que tinha o ministério da morte? Era o diabo, era o capeta, era Satanás? Ou era a lei de Moisés? Então quem é que tinha o poder da morte que foi aniquilado na cruz? A lei de Moisés. Pastor. E o senhor descobre isso como, fi? Lendo, fia. Lendo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é o que nós vivemos agora? Depois ele diz no versículo 9, porque se o ministério de quê? Condenação, de acusação, de apontar o dedo, de acusar. Pegamos essa mulher no ato de adultério e a lei, o diabo, o ministério de condenação mandou apedrejar. Paulo disse: isto era um ministério de morte e também era um ministério de condenação. Ele disse: se foi por quê? Porque foi aniquilado na cruz. E João, capítulo 5, versículo 45, mostra o diabo. Olha aí. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa? Diabo quer dizer o quê? É o quê? Acusador. Diabo é acusador. Satanás, opositor. No grego, diabolos quer dizer acusador. Jesus disse: eu não vos acuso. Quem vos acusa é Satanás. Quem vos acusa é a pombagira. Quem vos acusa é o capeta, é o Beelzebu. Quem vos acusa é quem?
Se Moisés me acusa, ele se tornou um diabolô. E como para os filhos de Deus nenhuma condenação há. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Como? Aniquilando ele na cruz. O fim da lei é Cristo. Isso é o diabo que foi derrotado naquela cruz. Mas João Ferreira de Almeida, que poderia no lugar de diabo colocar acusador, eu já identificava quando li essa passagem. Ele disse: não sou eu que vos acuso, nem é um ser contridente. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. E Paulo explica esse problema em Romanos capítulo 7, versículo 8 ao 11, olha aí. Mas o pecado, tomando ocasião pelo demônio, e esse homem está em pecado, ele tem demônio. Não. Se esse homem tem pecado, tem obras da carne, ele está debaixo de mandamentos e regras. Não pode isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Paulo disse: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei, então se tem pecado, tem acusação. Se ele aniquilou o acusador na cruz, a lei está destruída. Então, se a lei está destruída sobre a minha vida, não tem pecado. E se não tem pecado da lei sobre a minha vida, não tem acusação. E Paulo perguntou em Roma: agora, quem atentará a acusação contra os filhos de Deus? Não é Deus que os justifica com o seu sacrifício? Então, o acusador não existe mais na minha vida. O diabolô. E ele diz então no versículo de número 9: outrora, disse Paulo, a igreja de Roma, e digo eu, a igreja que se reúne no Brasil e no mundo, outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu... o poder da morte estava na lei. Matava o crente, matou Paulo. Reviveu o preceito da lei, reviveu o pecado, e eu morri. 10, tem um 10? Tem um 10? E o mandamento, a lei, que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a... Tinha que ser aniquilado na cruz, porque só a cruz poderia vencer. Jesus de Nazaré veio pagar, cumprir a lei no meu lugar. Então, a lei era um ministério de condenação e morte, e que foi aniquilado lá em Hebreus 2,14. A lei dava força ao pecado. 1 de Coríntios capítulo 15, versículos 56 e 57, olha aí. Ora, o aguilhão da morte, da lei, é o pecado. E a força do pecado é um demônio. É um Beelzebul, o príncipe. É Satanás. A força, quem dá força a essa mulher para pecar é o Exu Miranda. É quem? Ali está dizendo que é a lei. Ali diz que quem dá força ao pecado é a lei. E quem vivia debaixo disso, estava debaixo de um ministério de condenação e morte. Então era um império que dominava todas as pessoas da época. Paulo chama os hebreus, que estavam submetidos à lei de Moisés, e diz a eles: gente, a lei foi aniquilada da vida de vocês. Ele livrou vocês da servidão em que vocês estavam pela vida toda. O diabo, o que acusava vocês, foi aniquilado. Mas as pessoas pregam a palavra diabo por causa da cultura católica, por causa do concílio de Latrão. As pessoas pegam tudo que é diabo e dizem assim: é o diabo. Não é diabo, é o acusador. O cara bebe uma garrafa de marafo e diz assim: é o diabo. Não é diabo, é cachaça, é mé, é marafo, é pinga, é focinho torto.
É isso que a igreja precisa entender. Então vem a frase que tira, aí vem a frase que deixa os teólogos de cabelo em pé, que eles não sabem explicar. Olha o que diz Hebreus 2,14. Eu botei 13 aí, Miguel, tu pula para o 14, que não pode repetir. Olha lá, coloca 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem. Não, Não, ali está escrito aquele que tem. É isso que os teólogos tropeçam. Por que está escrito tem? Porque de ponto de vista espiritual, a lei já não tinha mais efeito nenhum. Mas do ponto de vista físico, ela ainda estava de pé, porque o templo só caiu no ano 70. Então o verbo aqui, olha Geraldo com a 4ª série dando aula a vocês. Só que vocês estudaram na teologia. Eu estudei com o coração rasgado pelo Espírito Santo. O verbo aqui nos dias de Paulo está no presente indicativo, porque o templo ainda estava de pé. Nós que vivemos após a queda do templo, o verbo ali quando se lê, tem que ler, tinha, porque não tem templo, não tem mais sacerdócio, não tem mais dízimo, não tem mais oferta no templo, não tem óleo. Então, uma vez que o templo caiu, agora sim, ele tinha o poder da morte. Porque definitivamente, em espiritual e na lei física, o templo não existe mais. O templo agora sois vós, o templo do Espírito Santo. Então, aqui, no ano 60 e pouco, quando essa carta foi escrita, como o templo estava de pé, o verbo está no indicativo do presente. Paulo disse, ele foi aniquilado, mas ele tem o poder da morte. Por quê? Porque o sacerdócio estava de pé, o templo estava de pé, Paulo foi ao templo, as pessoas iam ao templo, então espiritualmente ele já não tinha mais poder nenhum. Cristo aniquilou de forma espiritual, mas faltava a segunda vinda de Cristo, que se deu no ano 70, para colocar o templo de pé. Então quando você lê hoje, você não deve ler no presente indicativo, porque você não está lá e isso não está sendo escrito hoje. Então hoje você, com a mente ativada, lê no pretérito da palavra. Tinha, não tem mais. E hoje, o que acontece? Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, diga agora. Já nenhuma condenação. Os acusadores foram aniquilados. Ninguém pode te julgar. Ninguém pode te condenar. Ninguém pode te apontar o dedo. Você está livre. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, diga Abba, Pai. Quantas condenação há para vocês? Por quê? Por que não existe mais condenação para vocês? Porque o pastor fez uma campanha de quebra de maldição, é isso. Por que não existe condenação para vocês? Porque vocês fazem parte agora daquela igreja mundial, da universo. Nenhuma condenação existe para vocês por causa do versículo de número 2. Vamos ler. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrará
te livrou da lei, do pecado e da morte. Livrou ou não livrou? Diga, estamos livres. Claro, foi aniquilado lá na cruz. Ah, e eles são tão petulantes que eles dizem assim: esta palavra é uma mentira. Como é que as pessoas estão morrendo ainda? Pô, mas dá uma vontade de falar. Ô abençoado. Vocês interpretam línguas, né? Quando eu falo língua. Abençoado, a morte em que se refere aqui é a morte espiritual que a lei colocava sobre as nossas vidas. Do ponto de vista biológico, nós morremos para o pecado. A carne está aqui ativada se eu der lugar a ela. Mas Deus vê esta carne do ponto de vista biológico morta, abençoado. Quando Deus olha para você, Ele vê o sacrifício de Cristo estampado na tua vida. Do ponto de vista biológico, esta carne está morta para Deus. E o teu espírito vive para o Pai. Se fosse na lei, antes dele aniquilar a lei na cruz, o teu espírito estava morto e a carne ativada, porque a lei precisava da carne para poder ser cumprida. Era o jejum, era o sacrifício. E se utiliza o quê? A carne, abençoada. Então diz que a lei do espírito de vida em Cristo te livrou da lei, do pecado e da morte. Vocês estão livres. Você recebe isso?